estrategistas do reino, tudo bem? Bom, estou aqui para responder um fato que tem gerado muita curiosidade, né, do porquê que eu considero a fotografia o maior feito criativo da história da humanidade. E não é porque meu tataravô criou, não é porque eu tenho o mesmo nome dele, não é porque ele fez isso no meio do mato, no meio do nada, em 1820 e pouco, no interior do Brasil, e porque só anos e anos depois, na França, na Cidade Luz, estudiosos dentro de universidades, com acesso a tudo, criaram também a fotografia, mas bem depois dele, já com estudos comprovados. Não é porque ele não tinha elemento algum, né, e até quando a gente analisa a matriz ICP, você percebe que ele utilizou muito, porque ele não tinha P, ele não tinha poder nenhum, ele não tinha nem dinheiro, porque era um jovem quebrado, ele não tinha nem acesso a todas as coisas da humanidade, ele não estava no meio da cidade de luz, não estava nos grandes centros do mundo. Então ele tinha nada, quase nada de informação, muito pouca informação, ele tinha uma extrema criatividade. Extrema criatividade. Como é que você vai criar fotografia no meio do nada? Ele precisou de uma caixa de sapato para fazer a fotografia. Ele não tinha nem como sintetizar, a foto não fixava no papel, ele tem que fazer xixi. Tem a ureia, né, tem alguma coisa que acaba até durante um bom tempo sendo usado para sintetizar a foto, não o xixi, mas o elemento químico. Então, ele fez isso, é um feito improvável, mas não é por causa disso. E nem também porque talvez a fotografia seja a coisa mais tirada no mundo hoje, mais feita no mundo, ela que é a base de inúmeras indústrias multibilionárias, toda a comunicação vem da fotografia, né? Tudo que é imagem, qualquer vídeo, esse vídeo são fotos. Aliás, o nosso próprio corpo humano arquiva os vídeos por frames, né? A gente não arquiva esse vídeo, esse download do vídeo fica pesado aqui, né? Então, eu entender isso, entender que a fotografia ela é responsável pela indústria do cinema, pela indústria da comunicação, pela indústria do raio-x, da imagem, do tratamento de imagem, boa parte da indústria médica, por todas as embalagens, todo o mercado. É muito difícil você ver algo onde ou a fotografia não é o elemento principal ou ela não foi utilizada de alguma maneira. Se fosse registrado e pertencesse à família, talvez eu nem estivesse fazendo esse vídeo aqui, tá? Mas vamos lá. Então, não é por causa disso. Não é por causa desses feitos inimagináveis. Não é porque ele não tinha estudo, estava no meio do nada. Nem porque é o efeito que ela causou na humanidade. Mas por um único fator. Porque até então, se você olhasse tudo que tinha sido criado até 1800 até o começo do século XIX, tudo que tinha sido criado na humanidade era alguma forma de ajudar ou entreter o humano. Ou ajudava nas tarefas, né, ou entretia. Então a criatividade era para isso, para ajudar, para entreter, para salvar. Então você tinha criado os aquedutos, que avançaram a humanidade em Roma, os hieróglifos, o direito, as artes, né, os pensamentos, os filósofos, eram todos fatores que ou entretinham o humano, né, faziam refletir, faziam se alegrar, ou melhoravam a vida dos humanos, né, o que é o foco da maioria das criatividades. Você entretém, você melhora a vida dos humanos, mas era a primeira vez que um elemento substituía um humano. Era a primeira vez que um elemento captava o que o humano queria. Era a primeira vez que o elemento tinha um ponto de vista de Deus de dentro do humano. A fotografia ela não era só uma forma de registrar o momento, era uma forma de mostrar a visão daquela pessoa, daquele artista naquele momento. Tanto que as grandes fotografias do mundo passam justamente isso, o captar do olhar sensível daquela pessoa. Tanto que os grandes filmes da humanidade passam isso, a sensibilidade do olhar daquele diretor naquele momento. Então era o registro da história. Era algo como se fosse um download divino do que estava se passando no mundo. Existem teorias, existem perguntas profundas de que se uma árvore cai no meio do deserto e ninguém a vê caindo, ela realmente caiu? Nós sabemos hoje, através da física quântica, que o fato de
ter um elemento vendo algo acontecer, transforma aquele ponto em onda. Transforma aquela onda em ponto. Faz com que se realize a matéria. É algo impensável. A teoria não, o experimento da dupla fenda, eu acho que vocês podem buscar aqui no YouTube, e é muito importante vocês entenderem esse experimento, mostra a importância de ter um elemento chamado o observador na história da humanidade. Era a primeira vez que se replicava um observador. Que a gente usava não um entretenimento, não uma forma de melhorar a vida, mas uma forma de se apoderar de um dos sentidos humanos. Nenhum sentido humano até então tinha sido replicado. 70 anos depois, foi replicado o sentido da audição. Pouco se tem sobre o sentido do tato, como replicar e como passar isso para o humano. Pouco se tem sobre o sentido do paladar, como eu replico algo que sinta o paladar e passo essa informação para o humano. Mas o que a gente viu naquele momento foi uma quebra absoluta de paradigma. Foi uma quebra absoluta de hierarquia. Foi uma criação de um observador. Hoje, enviamos observadores para outros planetas. Olha a importância do que estava sendo feito. Hoje, a Terra, que quer explorar outros planetas, envia observadores que captam imagens, que trazem para nós uma referência visual do que está acontecendo no mundo. Isso tudo se originou na fotografia. Existia um mundo antes da fotografia e existe um mundo depois da fotografia. E é por isso que eu considero a fotografia o feito mais improvável, o feito mais incrível da história da humanidade.